Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. No estado de São Paulo, até agora, são 21 mortes de febre amarela. Lorena fechou 2017 com saldo positivo de vagas de trabalho. Acertar as contas é um dos principais objetivos do brasileiro. Saiba como sair do vermelho e equilibrar as contas. E veja ainda. Se você é daquelas pessoas que de madrugada vai lá e assalta a geladeira para ninguém ver e está ficando volumoso ou volumosa, olha, a entrevista de hoje é muito interessante, porque nós estamos ouvindo Júlia Gasque, que é psicóloga, e Verônica Mello, que é nutricionista. Onde é que você vai arranjar uma banca multidisciplinar como essa aqui? Não perca, hein? Já, aqui. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. Um relatório divulgado na última semana revelou que as empresas brasileiras não são suficientemente transparentes. Os dados do estudo indicam que o principal ponto falho é a divulgação de informações a respeito da atuação dessas empresas fora do Brasil. E nesse quesito, em uma avaliação que vai de 0 a 10, a nota média das empresas nacionais foi de 0,3. Um estudo inédito revela o nível de transparência de 100 empresas que têm sede no Brasil, além de 10 dos maiores bancos. As companhias escolhidas para a pesquisa são as que lideram o ranking Valor 1000, que aponta quais são as maiores empresas. A pesquisa aponta como as companhias divulgam informações sobre suas práticas anticorrupção, além da estrutura organizacional e os dados financeiros sobre a atuação em outros países. O relatório divulgado na última semana pela Transparência Internacional Brasil avaliou estes 3 tópicos. No terceiro, apenas 53 das empresas se encaixam, pois só este número tem atuação fora do Brasil. O resultado mostra que a maioria das empresas teve um desempenho ruim na adoção de programas anticorrupção e também na divulgação da estrutura organizacional. O índice geral do estudo, ele analisa 2 principais pontos. O primeiro deles é o nível de divulgação de programas anticorrupção. Numa escala de 0 a 100, as empresas obtiveram uma média de 65% dentro dessa escala. A outra esfera que é pesquisada no estudo é a esfera de transparência organizacional. Até que ponto a empresa divulga informações societárias? Nessa esfera, as empresas elas saem-se um pouco pior. Elas cravam a média de 48%. Ainda há um pouco mais a melhorar dentro desse quesito. A média final do estudo é levada em consideração essas 2 notas e chega-se ao resultado de 5,7. É um resultado bem estranho para o Brasil estar hoje. Já no índice de multinacionais brasileiras, a nota das empresas foi mais baixa ainda. De 0 a 10, a média foi de 4,5. A respeito do programa Anticorrupção e Estrutura Organizacional, as notas não foram tão baixas, mas o que fez os números caírem foram os dados financeiros sobre a atuação em outros países. Neste ponto, das 53 empresas deste grupo, 41 receberam nota 0. Em vez das 110 empresas que foram avaliadas no índice geral, ele se dedica a avaliar em 3 dimensões as 53 empresas que são multinacionais que fazem parte dessa amostra. Além de avaliar as 2 dimensões que o índice geral já aplica ou já avalia, o índice de empresas multinacionais também avalia uma terceira dimensão. Se a gente olha para os resultados do TRAC brasileiro, ou melhor, das multinacionais, do índice multinacional do TRAC brasileiro, e compara com os resultados de outras pesquisas TRAC feitas anteriormente, por exemplo, a dos mercados emergentes de 2016, a gente vê que as empresas brasileiras estão relativamente boas. Isso é devido às 2 primeiras dimensões, que as empresas se pontuam relativamente altas em comparação às outras empresas dos mercados emergentes. Eu acho que um dos destaques do estudo é o setor de energia. Das 5 empresas mais bem colocadas no índice geral do estudo, 3 são do setor de energia. E quando a gente olha para outra ponta como um destaque não tão positivo,
Dentre os setores que estão representados no estudo por mais de 2 empresas, o pior setor é o setor de veículos e peças. Eles cravam a média só de 3,5 numa escala de 0 a 10. Com os dados do relatório, é também possível observar que as empresas brasileiras, em sua maioria, publicam as informações devido à obrigatoriedade. As empresas limitadas, por exemplo, que por legislação não são obrigadas a publicar informações acerca da sua estrutura societária, elas, via de regra, vão piores do que outros tipos de empresa. Nessa escala de 0 a 100, a média que elas atingem é só de 8%. As sociedades anônimas de capital aberto, que por legislação são obrigadas a publicar mais informações, elas se dão muito melhor. Nessa mesma escala aí, elas cravam a média de 66%. De julho de 2017 até janeiro deste ano, foram registrados 213 casos de febre amarela no Brasil. Destes, 81 vieram a óbito. E ainda assim, de acordo com o Ministério da Saúde, as chances de haver febre amarela urbana são muito baixas. O Ministério da Saúde informou na manhã desta terça-feira que até o momento não há registro de febre amarela urbana no país. Segundo o comunicado, o caso de suspeita da doença em São Bernardo do Campo, em São Paulo, ainda está sendo investigado pela Secretaria Estadual de Saúde. A investigação analisa o histórico do paciente e também realiza a captura de mosquitos para tentar identificar a forma de transmissão naquela região. São Bernardo do Campo é uma das 77 cidades que fazem parte da campanha de fracionamento da vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os casos de febre amarela registrados desde o ano de 1942 são silvestres. Isso significa que a transmissão ocorreu através de vetores provenientes de ambientes de mata, como os mosquitos, por exemplo. Ainda segundo o Ministério da Saúde, todos os casos investigados até o momento apontam exposição à área de matas. Além disso, todos os locais onde ocorreram casos humanos também ocorreram casos com macacos. Por essa razão, as chances de transmissão urbana seriam baixíssimas. E já que estamos falando de febre amarela, no estado de São Paulo, 61 pessoas foram infectadas e 21 mortos. Em São José dos Campos, teve uma morte confirmada de febre amarela com um jovem de 28 anos. Por isso, eu chamo a repórter Carolina Silva. Nós vamos conversar melhor sobre esse assunto com a Cristina Alvarenga, que é coordenadora da campanha aqui em São José. Olá, Cristina. Durante o carnaval, vai haver uma pausa aí no atendimento? Sim, a gente vai parar, né? Trabalha até sexta, vai ficar sábado, domingo, segunda e terça. Volta na quarta-feira à tarde, no horário da 1 às 5. E nos outros dias, só para lembrar a população, qual é o horário de atendimento? Nos outros dias a gente trabalha das 7 às 17. Lembrando que vai ter um sábado que nós vamos trabalhar de novo, que é o sábado do dia 17, das 8 às 17 horas. A gente orienta a população que é importantíssimo eles se vacinarem. Nem todo mundo está conseguindo uma cobertura boa. A gente já vacinou 196 mil pessoas, mas eu preciso chegar numa população de 500 mil. O que significa isso? Se eu não quiser que a gente tenha paciente doente, que as pessoas morram por febre amarela, a gente precisa ter uma cobertura de vacina de 95%. Então eu faço um apelo à população que, se tiver algum medo da vacina, se informe com um profissional para dar as orientações, né? Porque assim é uma vacina segura, todos os especialistas falam muito bem da vacina, ela é a única forma da gente controlar a doença. Então, no dia 17, que vai ser o dia D da campanha, vai ter uma programação diferente aqui em São José. Vai ter uma programação, a gente trabalha nos postos de saúde e alguns postos volantes que a gente vai escolher na ocasião da campanha. E esses postos volantes, o que é? São bem regiões rurais. A gente tem feito casa a casa em algumas regiões que fica difícil acesso para a comunidade, então a gente vai fazer a vacina lá. Só para lembrar de novo a população, quem pode e quem não pode tomar a vacina? Olha, assim, a vacina está indicada a partir dos 9 meses de idade. Quem não pode tomar vacina? Nós não estamos fazendo em gestantes, mulheres que estão amamentando os bebês até 6 meses de idade, pessoas que estão com quimioterapia, radioterapia, com alguma doença imunossupressora, tomando corticoide em dose alta. Aquela bombinha inalatória, você pode estar tomando. Se tiver alguma dúvida, converse com o seu médico, converse com o profissional de saúde, que a gente precisa ter um contingente muito grande de pessoas vacinadas.
Cristina, teve um caso de morte aqui em São José, né? Um rapaz de 28 anos. Nesses casos, vocês fazem um trabalho também na casa da pessoa, na vizinhança, né? Então, a gente não espera confirmar o caso. A confirmação veio agora. Então, quando teve a notificação de um suspeito de febre amarela, a gente já notifica o Centro de Controle de Zoonose, vai fazer uma área trabalhada em volta da casa do paciente, onde ele percorreu, então você tem uma intensificação. Lembrando que é importante a gente limpar os criadouros. A gente tem febre amarela, mas a gente tem o quê? Tem dengue, zika, chikungunya, a gente precisa usar o repelente, não deixar criar criadouro em casa. Então é importante a gente também, a vacina é importante, mas a gente também tem que ter outras ações de prevenção. Quem tiver mais alguma dúvida, tem algum telefone para contato? Pode ligar no 156, eles transferem a nossa ligação ou na unidade básica de saúde. Muito obrigada, Cristina. A campanha vai até o dia 17 de fevereiro, então, que vai ser o dia D, o dia da campanha. Segue o repórter setorial. Funcionários do comércio da região vão receber 3% de reajuste salarial. O anúncio foi feito pelo Sindicato do Comércio Varejista e também dos empregados no comércio. O valor deve ser pago retroativo ao mês de setembro, data base da categoria. As novas regras são válidas para 9 cidades da região, que são Campos do Jordão, Taubaté, Tremembé, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Redenção da Serra, Natividade da Serra, São Luís do Paritinga e Ubatuba. E você fica agora com o comentário do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, de novo estamos aí perto do carnaval, reacendendo a polêmica de ser ou não ser feriado a terça-feira chamada gorda. Pois é, viciosamente o costume tem levado a um entendimento que faz até com que os calendários, as folhinhas, sinalizem esse dia, a terça-feira de cada ano, nessa festa móvel, um sinal vermelho, como se fosse realmente um feriado, que a rigor não é. Os feriados são ditados pela Lei 93.093 de 1995 e lá não consta nada relativo a carnaval. O que acontece é que cada estado, cada município pode legislar. Eu sei, por exemplo, que no Rio de Janeiro existe decreto no sentido de conceder esse feriado da terça-feira até o meio-dia da quarta. Mas não é em todo lugar. Só que alguns municípios vão lá e decretam, aí o comércio fecha, o banco também fecha e, por sua vez, a vida para nesse dia até a quarta-feira de cinzas. E aí ficamos combinados assim. Agora, não é feriado. Se o seu patrão chamar para trabalhar, o município e o estado não tiverem lei específica, atenda o chamado para não levar falta e até alguma punição. Não é feriado nacional ou carnaval. Cada município e cada estado podem estabelecer normas próprias. Acertar as contas é um dos principais objetivos do brasileiro. Saiba como sair do vermelho e equilibrar as contas. É o que você confere no próximo bloco. Continue conosco.